Olá, tudo bem? Queridos, estou aqui mais uma vez, para gravar mais esse vídeo. E é um vídeo pequeno, curto, mas que Deus abençoe, que sirva para a sua vida. O vídeo passado eu falei sobre o pecado, sobre o poder destrutivo do pecado, onde a gente estudou ali, na palavra de Deus, que o pecado se originou em Lúcifer, não é? E no céu, é isso mesmo, no céu, o anjo caído, hoje chamado de Satanás, pecou contra o Senhor, foi expulso do céu, veio até este mundo, desta terra, enganou nossos pais, Adão e Eva, eles comeram do fruto, qual Deus tinha proibido não comesse, o pecado entra no mundo, e então a Bíblia diz que todas as consequências destrutivas dele também entrou no mundo. Morte, dor, miséria, tudo que de ruim que a gente possa imaginar, o pecado é a causa. Mas, queridos, mesmo assim, Deus não ficou alheio ao homem. Deus não abandonou o ser humano. Embora a Bíblia diga em Isaías 59, 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, o pecado separa o homem de Deus. A prova real disso é no próprio Jardim do Éden, que a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecaram, eles não conseguiram mais ver Jesus, mas ver Deus. Até então eles andavam na viração do dia com Deus todos os dias, mas agora, após o pecado, eles não conseguiram mais enxergar Deus. Então, queridos, isso significa que o pecado ele causa separação entre nós e o nosso Deus. Olha que coisa terrível. Mas, amados, Deus não nos abandonou. Isso é a esperança que nós temos. Isso deve ser uma alegria para nós, seres humanos, que nós não estamos sós. Nesse mundo, nós não estamos só nessa batalha, nessa luta contra o pecado. A Bíblia diz aqui em Gênesis 3,15, olha que interessante o relato aqui, Deus falando aqui com a serpente, diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, amados, aqui está contida em Gênesis 3,15 a primeira profecia messiânica. Ou seja, a primeira profecia que já apontava para um Salvador futuro, para um Salvador que viria para resgatar a humanidade que agora tinha caído por Adão e Eva. Olha, amados, e todo o Antigo Testamento, todo ele, os profetas profetizaram que viria um Messias, viria um Salvador, um Redentor. Então, todos os profetas, todos eles almejaram ansiosamente encontrar esse Salvador. Mas a Bíblia relata que muitos deles, ou quase todos, não conseguiram ver. Mas a Bíblia diz também, queridos, que esse Messias prometido, esse Messias que Deus disse aqui, que ele ia ter uma inimizade entre o seu descendente e a sua descendência. E o inimigo iria ali, queridos, tentar contra o Messias, mas o Messias ia acabar pisando na cabeça da serpente e vencendo a serpente. Ou seja, vencendo o mal, o pecado e trazendo libertação àquele povo que um dia Deus criou, Adão e Eva, e viria ali os seus descendentes. E Deus nos amou de tal maneira, a Bíblia diz, que foi capaz de enviar o Messias, o Redentor, o seu próprio Filho, que a gente conhece como Jesus Cristo, queridos. E na história, queridos, da humanidade, aproximadamente 2000 e poucos anos atrás, nós entendemos que a Bíblia relata que o Messias veio. Esse Messias apareceu, queridos. As profecias que foram feitas, as promessas que foram feitas a respeito desse Messias, ela acontece. E aqui no livro de Lucas, capítulo 4, olha que interessante, e no verso 16 diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, queridos, a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz aqui simplesmente que Jesus, ali num dia de sábado, um dia em que os judeus se reúnem nas sinagogas para estudar a palavra, para estudar a Bíblia. Então a Bíblia diz que Jesus nesse dia foi até a sinagoga. E a Bíblia diz que agora Jesus é chamado para ler. E Jesus começa agora a ler. E Jesus abre justamente no texto de Isaías, que Isaías provavelmente é o maior profeta que falou mais a respeito do Messias, que viria o Messias. Então ele abre em Isaías 61, para ser mais específico. E então agora ele relata Isaías 61, verso 1. E quando Jesus termina de ler, Jesus diz para aquelas pessoas que estão ali: hoje se cumpriu essa profecia. Ou seja, queridos, o Messias estava ali. Muitos não tinham visto, mas Jesus nasceu ali na cidade de Belém. A gente vê a história, mas nem as pessoas não conheciam, não sabiam que Jesus era esse Messias. Não sabia que Jesus era aquele profeta tão esperado, aquele que ia substituir Davi. E agora eles esperavam ansiosamente, mas quando chega o Messias, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, hoje se cumpriu. Muitos não creram, a Bíblia diz que até tentaram apedrejar Jesus. Mas Jesus veio, queridos, para nos dar a salvação. Esse Messias prometido chegou, veio. E a Bíblia diz que uma vez que ele veio, agora, amados, simplesmente ele viveu como um ser humano como nós, sujeito às mesmas tentações, às mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos que nós temos hoje. Jesus passou, mas ele suportou, queridos, para vencer o pecado e nos dar uma oportunidade de salvação. A Bíblia diz que Jesus ele cumpriu todo o seu ministério, 33 anos aqui na terra. Jesus foi um filho, Jesus foi um amigo, Jesus foi um irmão, Jesus foi aquele que ensinou, aquele que corrigiu, aquele que exortou, aquele que guiou, aquele que caminhou e aquele, queridos, que mostrou o caminho o qual devemos andar. E é por isso que os seus ensinamentos até hoje tocam e continuará tocando nos corações daquelas pessoas que abrirem para ele. Então, amados, eu quero encerrar este vídeo com um texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, em qual diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Queridos, é Jesus batendo na porta do teu coração. Se você, amado, que está assistindo esse vídeo, realmente entendeu que precisa desse Salvador, aquele que veio salvar a gente do pecado, aquele que veio redimir aquilo que a gente jamais poderia fazer, quer nos livrar da condenação, da morte eterna, Jesus conseguiu, querido, através da cruz do Calvário. E é por isso, queridos, que hoje ele está fazendo um apelo ao seu coração, na sua porta aí, batendo, dizendo assim, ó: eis que estou à porta. Ele está na porta do teu coração. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir, se ouvir a voz de Jesus, a Bíblia diz, queridos, e abrir, ele vai entrar e fazer morada contigo, vai entrar e ceiar com você. E então, queridos, a sua vida será uma vida diferente, porque você viverá debaixo da graça do nosso Senhor. Que Deus abençoe e que você possa abrir a porta do teu coração para que Jesus possa fazer morada. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.